Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Lições dos primeiros dias do povo de Israel sem o grande líder Josué. Moisés foi feliz porque fez um discípulo. Interessante, não temos notícia de como foram os filhos de Moisés. Se Moisés conseguiu discipular, aparentemente não. Mas o Josué foi escolhido por Deus e se juntou ao Moisés. Na verdade, ele estava obedecendo a uma direção de Deus, mas fez isso com alegria. Ele se juntou a Moisés e se tornou um discípulo obediente. Só para você ter uma ideia, quando Moisés subiu um monte Sinai, Monte Horebe, o Josué foi até um pedaço com ele e ficou esperando. O povo não aguentou, não teve paciência, e naqueles 40 dias que Moisés ficou lá em cima, o povo se desviou, fez o bezerro de ouro. O Josué ficou esperando os 40 dias pacientemente. Moisés estava no jejum de Deus e certamente Deus o sustentou. E o Josué? Josué ficou no jejum também, aqui embaixo no monte. Pode ser que ele tenha comido algum capim, alguma coisa que tenha aparecido pela frente, mas o fato é que ele obedientemente aguardou. Josué foi preparado pela obediência, não por cursos que ele tenha feito. Não sabemos se Josué estudou, se tinha algum conhecimento teórico. Moisés sim, Moisés era douto nas ciências do Egito, porém Josué não. Provavelmente ele nem estudou, mas ele foi forjado na escola do discipulado. Foi preparado para ser um líder firme, pulso firme, como ele teve que ser. E como um grande general, venceu todas as batalhas, liderou o povo de Israel para uma posição invejável entre os vizinhos. Josué foi o grande líder, mas ele também morreu. Passou, nós temos que entender isso, nós vamos passar. Meu irmão, se Deus levar você, se tirar você para outro lugar, como vai ficar o que você está fazendo? O que você vai deixar? Qual vai ser o seu legado quando Deus levar você? Alguém vai chorar por você, alguém vai ter saudades, alguém vai aprender o que você ensinou, o que você deixou? Pois é, esse é o legado. Moisés deixou Josué como um legado, a experiência, a sede espiritual, a vontade de conhecer o Senhor. O Josué não tinha o conhecimento de Moisés, mas não precisava ter. Ele tinha o Espírito de Deus que estava em Moisés, como o Eliseu recebeu do Espírito de Deus que estava em Elias, o Josué recebeu de Moisés. Mas quando Josué morreu, e agora? O Josué não fez discípulos. Interessante, não consta que tenha deixado um discípulo sequer, o Josué. Quando ele morreu, o povo ficou atônito, sem saber o que fazer. Mas Deus foi escrever uma outra história com o povo de Israel. E essa história foi dura, a época dos juízes. O primeiro deles, o Otiniel, o parente do Caleb, que Deus levantou. Mas primeiro ainda foi o Caleb, que Deus levantou como um grande líder de Judá. Então o livro de Juízes começa assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Quem subirá primeiro? O livro de Josué começa assim: com a morte de Moisés, o Senhor falou: meu servo Josué, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora,
O Senhor falou com Josué. Quando Josué morreu, Deus falou com quem? O povo estava ainda temendo a Deus e perguntou ao Senhor, quem subirá primeiro? E o Senhor respondeu, Judá. A tribo mais preparada é Judá. Interessante, quando o povo de Israel pediu um rei, foi uma decisão terrível, uma decisão errada, pediu um rei. Deus foi buscar o que havia de melhor. O Saul não era uma má pessoa, era alguém cheio de predicados. Ele era instruído, ele era de família rica, experiente, trabalhador, forte, era de boa aparência, um homem cheio de predicados e virtudes, era um pouco tímido. O Saul era uma pessoa de predicados. Deus preparou o que havia de melhor em Israel para ser rei. Não foi solução. O reinado não foi solução e o rei Saul, apesar de ser o melhor que havia em Israel, e tanto é que conseguiu, nos primeiros anos de governo dele, unir o povo, levar o povo de Israel a grandes vitórias contra os filisteus, o que parecia impossível. Na verdade, Deus fez alguns milagres maravilhosos nos primeiros anos de Saul. E a Bíblia diz que por onde quer que ele ia, ele era vitorioso. Deus escolheu o melhor, Saul. E com relação à época dos juízes, depois da morte de Josué, Deus escolheu o que havia de melhor, a tribo de Judá. Mas por que a tribo de Judá? Porque a tribo de Judá já era a mais forte, talvez a mais numerosa, e tinha um grande líder, o Calebe. Na verdade, o Calebe era um líder, eu digo assim, como Deus quer que a gente lidere. Era um líder que não aparecia, era um líder que não ficou famoso, ele não estava à frente do povo para tudo, ele não queria aparecer. Ele era um líder que se escondia no meio do povo, mas tinha uma liderança fortíssima, porque ele liderou a família dele para ser toda ela valente como ele. É assim que Deus nos quer, meu irmão, minha irmã, passe para outros esse fervor em ganhar almas, ardor pelo Senhor, sede espiritual, passe para outros, chame pessoas para serem como você, para buscarem a Deus de todo o coração, se empenharem na vida cristã com toda a dedicação e passe isso para outros, faça isso em comunhão com outros, que vejam Jesus em você, não que eles vejam você aparecendo, se mostrando bem apessoado, bem vestido e forte, falante, chamando a atenção para si, muito carismático nesse sentido, né? Atraente. Não, que eles vejam Jesus em você e você se esconda atrás da cruz. Esse é o jeito melhor de liderar. O Pedro fala sobre isso em 1 Pedro capítulo 5. Eu rogo a vocês que são líderes que aprendam a liderar como eu, liderem pelo exemplo, não como mandantes, fazendo e acontecendo, impondo, determinando, falando, estabelecendo, fazendo e acontecendo. Não, seja um líder pelo exemplo e procure ser assim discreto, se esconda atrás da cruz. Seja um líder como o Calebe. Interessante que o Calebe não apareceu como grande líder. Ele era, mas não precisava aparentar. E por causa dele, Judá se tornou poderoso em armas. E mesmo assim, ainda, eu acredito que por influência do Calebe, foi também humilde. Judá, ao invés de partir sozinho para a guerra, foi chamar a sua tribo irmã, Simeão. Simeão, você sobe comigo a herança que Deus nos deu para fazermos as guerras de posse, de consolidação do território.
E se você vier conosco, depois nós vamos com vocês. Vamos somar a força, juntos nós vamos vencer. E de fato, eles venceram adversários fortíssimos, como Adoni-Bezeque, que reinava, era muito forte. Ele disse, quando foi preso pelo Caleb, pelas forças de Judá, o Adoni-Bezeque disse: eu venci 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés. Eles apanhavam migalhas, sem os polegares, né? Eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. 70 reis ficavam humilhados a comer migalhas debaixo da minha mesa. Ele era muito soberbo, aquele Adoni-Bezeque, mas foi vencido. E Israel, Judá, no caso, fez com ele como ele tinha feito também. Tudo isso com a bênção de Deus. E Judá partiu contra os cananeus que habitavam em Hebrom e expulsou todos os gigantes dali, todos que moravam por ali, e foi revelando os valentes de Judá. Simeão teve um momento áureo na sua caminhada junto com Judá, mas depois se separou, se tornou independente, e Simeão praticamente sumiu como tribo. Mas o Judá se tornou forte, poderoso, havia uma liderança. O Simeão era uma tribo numerosa, porém não tinha líderes. Você já viu isso, uma igreja com multidões de pessoas ali que não fazem nada, a não ser assistir reunião? E os líderes se gabam: nós temos tantas pessoas, passamos de 100 para 400 pessoas num tempo recorde, e nós estamos... Escuta, o pastor Juan Carlos Oxi dizia: a igreja é para crescer ou para engordar? Aumentar número é engordar. Crescer, quando as pessoas crescem espiritualmente, em intimidade com Deus e na capacidade de fazer outros discípulos e abrir novos trabalhos. É isso que Deus está querendo trabalhar na vida de cada um de nossos irmãos, prepará-los para outras tarefas, outras missões. É o que Deus quer fazer. Judá se preparou para isso. A partir dali, Judá foi sempre uma tribo forte, e mesmo quando o restante de Israel caiu nas mãos dos assírios, Judá continuou. Judá foi sempre uma tribo forte, mas é bom você lembrar, porque havia um bom princípio, havia um Caleb, líder verdadeiro, que liderava pelo exemplo, fazia discípulos, mas não ficava aparecendo, se mostrando, nem chamando atenção para si. Ele era discreto. Líder verdadeiro, segundo o Senhor, é assim como Pedro recomenda, pelo exemplo, como modelo do rebanho, com a vida santa, reta, temente a Deus, que se desvia do mal e é modelo e exemplo para os liderados, embora ele não queira ficar aparecendo e se mostrando. Assim era a liderança de Caleb, que forjou a valentia em toda a tribo de Judá, e nesses primeiros tempos da conquista, levou isso para Simeão também. Infelizmente, Simeão não continuou neste modelo, mas Judá foi forte e o modelo aí está. Deus quer que pessoas trabalhem assim. Você está disposto, você está disposta, minha irmã, a ser uma pessoa assim, trabalhar sem esperar recompensa, sem esperar reconhecimento, sem esperar títulos e reconhecimento das pessoas? Você está disposta a ser uma serva, trabalhadora, valente para ganhar almas, trazer pessoas para o reino de Deus? Responda isto para o Senhor.